Título: O milionário choca ao se passar por pai da mendiga preta no médico da Dona Maria. Ricardo Albuquerque, o rei do asfalto da Faria Lima, terno Armani amassado e cara de poucos amigos logo pela manhã, parou tudo. Uma cena bizarra, dessas de cair o queixo, aconteceu no postinho da Dona Maria, lá em São Paulo. O cara, que vive grudado no celular e respira números, virou pai de uma hora para outra. Imagina a cena. O hospitalzinho cheio que nem coração de mãe. A galera esperando para pegar ficha. Um calor infernal. E lá vem ele, Ricardo, checando as últimas da bolsa, quando, nada, uma menininha, uma bonequinha de uns 4 anos, cabelos crespos e um olhar pidão, gruda na perna dele. "Seu moço, você pode ser meu pai rapidinho?" A pequena Duda perguntou, com uma voz que derretia até pedra. Do lado, uma mulher morena, sofrida, com um lenço amarrado na cabeça, vermelha de vergonha. Ana, a mãe, parecia que ia sumir. Ricardo, que não tem paciência nem para a fila do banco, ia explodir, mas aqueles olhinhos não teve jeito. Topou na hora, pensando que era só para a menina não dar piti. Aí que a coisa ficou esquisita. Dentro da sala, Ana, magrinha e fraca, tentava explicar pra médica das dores, do cansaço. A químio tava detonando ela. Toda agarrada no pai Ricardo, não parava de chamar ele assim. Os outros pacientes, tudo gente humilde, começaram a sorrir, meio sem jeito, meio enternecidos. Ricardo sentiu um nó na garganta. Aquela família, tão frágil. De repente a médica chama Ricardo para um canto. O tom era sério. "Senhor Albuquerque, precisamos ser honestos. O câncer da Ana tá bem avançado. A gente precisa começar um tratamento pesado." Mas ela hesita. "Precisamos da autorização de um responsável legal. E tem mais. Os exames da Duda, encontramos umas anomalias. Precisamos investigar a fundo o histórico familiar dela." Ricardo ficou branco. Ele, um estranho, virou responsável por tudo aquilo? Anomalias? Que história é essa? Ele olhou para Ana e Duda, esperando lá fora. O que ele ia fazer agora? Será que ele ia dar conta do recado? E que segredos sombrios essa família escondia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou branco. Ele, um estranho, virou responsável por tudo aquilo? Anomalias? Que história é essa? Ele olhou para Ana e Duda, esperando lá fora. O que ele ia fazer agora? Será que ele ia dar conta do recado? E que segredos sombrios essa família escondia? A médica pigarreou. "Senhor Albuquerque, a situação é a seguinte. Sem a sua autorização, a gente não pode nem começar o tratamento da Ana, nem investigar o que a Duda tem. A Ana tá cada dia mais fraca. E pelas características, pode ser algo genético na Duda. Tempo é crucial aqui." Ricardo suava frio. Câncer, anomalia genética. Parecia cena de novela das 9. Ele, que só entendia de planilha e gráfico, ia se meter nessa encrenca? Olhou de novo para as duas lá fora. Ana, com aquele olhar cansado, e Duda brincando com o cadarço do sapato. Impossível virar as costas. Tá bom. Ele gaguejou.
Eu autorizo tudo. O que precisar. A médica respirou aliviada. Ótimo, vou agilizar os papéis. Mas, senhor, uma coisa. A Ana falou algo sobre não ter família, ninguém para ajudar? Ricardo lembrou da conversa rápida com a Ana. Ela disse que era só ela e a Duda, sozinhas no mundo. A médica fez uma careta. Estranho, porque quando a Ana deu entrada aqui há uns meses, ela preencheu um cadastro e colocou um nome como contato de emergência. Um nome e um telefone. Ricardo franziu a testa. E quem é? A médica pegou uma ficha e leu em voz alta. Roberto Albuquerque. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Roberto Albuquerque era o nome do pai dele. O pai que tinha sumido no mundo quando ele era criança. O pai que ele nunca mais tinha visto. O pai que não podia ser. Tem o telefone aí? Ele perguntou, a voz quase sumindo. A médica assentiu e ditou os números. Ricardo pegou o celular, as mãos tremendo tanto que quase derrubou o aparelho. Discou. 1 toque, 2 toques. No terceiro toque, uma voz rouca atendeu. Alô? Ricardo respirou fundo. É Roberto Albuquerque? Quem fala? É Ricardo, seu filho. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, ensurdecedor. Ricardo sentia o coração batendo na garganta. Ricardo, meu Deus! Ricardo, onde você está? No postinho da Dona Maria, em São Paulo. Preciso te ver. Precisamos conversar. Estou indo para aí agora. A voz de Roberto tremeu. Espera por mim, filho. Ricardo desligou o telefone, atordoado. O pai dele, vivo. E no cadastro da Ana. O que estava acontecendo? Olhou para as duas lá fora de novo. Duda sorriu para ele. Ana tossiu, um som fraco e preocupante. De repente, tudo fez sentido. E nada fazia sentido ao mesmo tempo. Minutos depois, um carro preto parou em frente ao postinho. Um homem magro, cabelos brancos e um olhar sofrido saiu do carro. Era ele, Roberto Albuquerque, pai de Ricardo. E pelo jeito, conhecia bem Ana e Duda. Ricardo viu o pai correr em direção a Ana, abraçá-la com força. Duda pulou no colo do avô, rindo. Avô! Roberto se virou para Ricardo, os olhos cheios d'água. Filho, preciso te contar uma coisa. Uma coisa que você nunca imaginaria. Ele fez uma pausa, respirou fundo. A Ana é sua irmã. E a Duda é sua sobrinha. Filho, preciso te contar uma coisa. Uma coisa que você nunca imaginaria. Ele fez uma pausa, respirou fundo. A Ana é sua irmã. E a Duda é sua sobrinha. Ricardo travou. Irmã? Sobrinha? O mundo dele virou de cabeça para baixo. Olhou para Ana, pro pai, para Duda. Parecia pegadinha do João Kleber. Só podia ser. Pai, que história é essa? A gente não tinha família. Você sumiu quando eu era moleque. Roberto passou a mão no rosto, desesperado. Eu sei, Ricardo. Eu sei. Mas a história é longa e feia. Ele olhou para Ana com carinho. Depois que eu fui embora, sua mãe descobriu que estava grávida. Da Ana. Não tive coragem de voltar, de encarar vocês. Fui um covarde. Ana, com os olhos marejados, segurou a mão de Roberto. Não se culpe, pai. A gente se virou. Ricardo não conseguia processar nada. Irmã? Ele sempre quis ter um irmão. Uma irmã? E agora descobria isso. Mas como? E por que a Ana nunca disse nada? Ana, por que você não me contou? A gente podia ter se ajudado. Ana abaixou a cabeça. Eu tinha medo, Ricardo. Medo da sua reação. Medo de estragar sua vida. Você é um empresário de sucesso. Eu sou só uma mãe doente. Duda puxou a manga da camisa de Ricardo. Tio Rico, você vai brincar comigo? Tio Rico. Aquela menininha chamando ele de tio. Ricardo sentiu um aperto no coração.
Olhou para o pai, para a irmã, para a sobrinha. Uma família, finalmente. Mas uma família construída em cima de segredos e mentiras. De repente, um grito agudo cortou o ar. Veio de dentro do postinho. A médica surgiu na porta, pálida como um fantasma. Roberto, Ana, rápido, é a Duda! Roberto e Ana correram para dentro. Ricardo ficou paralisado, sem entender nada. O que estava acontecendo? Minutos depois, Roberto saiu, segurando Duda no colo. O rosto da menina estava vermelho, os olhos arregalados. Ela tossia sem parar. Ela teve uma convulsão, Roberto explicou, a voz embargada. A médica disse que precisa internar urgente. É grave. Ana desabou em lágrimas. Ricardo se aproximou, tentando entender o que estava acontecendo. Pai, o que a Duda tem? Roberto respirou fundo, como se estivesse juntando forças para falar. Ricardo, a Duda tem uma doença rara. Uma doença genética que eu também tenho. Uma doença que pode ser fatal. Ricardo sentiu um calafrio. Genética? Fatal? Ele olhou para Duda, tão pequena e frágil, e então a ficha caiu. Pai, você está dizendo que eu também posso ter essa doença? Roberto assentiu, com os olhos cheios d'água. É possível, Ricardo. É possível. E se você tiver, Duda só poderá ser salva se você for o doador. O doador compatível. Naquele instante, um estrondo ensurdecedor ecoou pela rua. Um carro desgovernado, em alta velocidade, invadiu a calçada, vindo direto. Na direção deles, um grito coletivo se levantou. Ricardo teve apenas um segundo para reagir. Empurrou Roberto e Duda para longe, salvando suas vidas. Mas ele não teve tempo de escapar. O impacto foi brutal. Ricardo voou longe, batendo a cabeça no poste. O mundo girou, tudo ficou escuro. E antes de perder a consciência, ouviu um último som. O choro desesperado de Duda chamando por ele. Quando abriu os olhos, estava no hospital. Dor latejava em cada parte do corpo. Olhou em volta. Roberto e Ana estavam ao lado da cama, os rostos inchados de tanto chorar. Ricardo, que bom que você acordou! Ana exclamou. Aliviada. Roberto segurou a mão dele. Filho, você nos salvou. Você é um herói. Ricardo tentou falar, mas a garganta estava seca. A Duda, ela está bem? Roberto assentiu. Sim, ela está estável. Mas precisamos fazer o teste, para saber se você é compatível. Ricardo respirou fundo. Compatível. A única esperança de salvar a sobrinha. Mas e se ele também tivesse a doença? E se o Salvador precisasse ser salvo? Naquele momento, a porta do quarto se abriu. Um homem alto, de terno escuro, entrou. Ricardo não o reconheceu. Com licença, o homem disse com uma voz fria e calculista. Meu nome é Dr. Otávio. Sou o advogado do Sr. Edgar Fontes. E tenho uma notícia importante para o senhor, Ricardo Albuquerque. Ricardo franziu a testa. Edgar Fontes? O nome soava familiar. Mas de onde? O advogado pigarreou. Senhor Albuquerque, o senhor Edgar Fontes faleceu ontem à noite. E em seu testamento, ele deixou uma mensagem para você. Ricardo sentiu um calafrio. Uma mensagem de um desconhecido? O que estava acontecendo? O advogado abriu uma pasta e pegou um envelope. Aqui está a mensagem, ele disse, entregando o envelope a Ricardo. Mas antes preciso informá-lo de um detalhe importante. O senhor Edgar Fontes era seu pai. O mundo de Ricardo parou de novo. Edgar Fontes, o pai que ele nunca conheceu, morto.
e com uma mensagem para ele. Abriu o envelope, as mãos tremendo. Dentro, um bilhete escrito à mão. Ricardo, dizia o bilhete, se você está lendo isso, é porque a verdade finalmente veio à tona. Eu não sou Roberto Albuquerque. Eu sou Edgar Fontes, seu verdadeiro pai, e preciso que você saiba. Roberto Albuquerque é o assassino da sua mãe. Ricardo, dizia o bilhete, se você está lendo isso, é porque a verdade finalmente veio à tona. Eu não sou Roberto Albuquerque. Eu sou Edgar Fontes, seu verdadeiro pai, e preciso que você saiba. Roberto Albuquerque é o assassino da sua mãe. O papel amassou na mão de Ricardo. Assassino? Roberto? Aquele cara que ele mal conhecia, que agora se dizia pai da Ana e avô da Duda? Impossível. Devia ser mentira. Mais uma daquelas histórias malucas de novela mexicana. Que besteira é essa? Ricardo conseguiu balbuciar, a voz falhando. O advogado, Dr. Otávio, suspirou. Senhor Albuquerque, seu pai, Edgar Fontes, era um homem complicado. Mas ele me garantiu que essa informação era crucial. Ele passou anos investigando Roberto Albuquerque. Ana, pálida como cera, cambaleou. Roberto a amparou, o rosto tenso. Não, não pode ser verdade, ela sussurrou, olhando para Roberto. Com desconfiança. Ricardo sentia o sangue ferver nas veias. Precisava de respostas. Pai, quer dizer, Edgar, por que ele nunca me procurou? Por que esperou até morrer para me contar isso? O doutor Otávio hesitou. Senhor Albuquerque, a história é longa e dolorosa. Seu pai fugiu do Brasil quando você era criança, temendo por sua vida. Roberto Albuquerque era um homem perigoso, envolvido em negócios sujos. Ele tinha fixação pela sua mãe, e quando ela o rejeitou, o advogado, engoliu em seco. Ele a matou. Ricardo sentiu um soco no estômago. A imagem da mãe, o sorriso doce, as histórias antes de dormir, tudo invadindo a mente, misturado com a raiva, a dor, a incredulidade. Roberto, é verdade? Ricardo perguntou, encarando o homem que há poucas horas ele chamava de pai. Roberto Albuquerque, o rosto crispado em agonia, desviou o olhar. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor, acusador. Responde, Roberto. Você matou minha mãe? Ricardo gritou, tentando se levantar da cama, mas a dor o impediu. De repente, um som cortou o ar. Um bip agudo, constante, vindo do monitor cardíaco de Duda, que estava ligada a uma máquina ao lado. O som se intensificou, alarmante. A médica e os enfermeiros invadiram o quarto, empurrando Roberto e Ana para o lado. Duda estava tendo outra convulsão, mais forte que a anterior. Ricardo, impotente, assistia à cena. A menina, tão pequena, tão frágil, lutando pela vida. E no meio do caos, uma revelação ainda mais chocante. No meio da confusão, Ana, desesperada, agarrou o braço de Roberto. Faz alguma coisa! Salva minha filha! Você é o pai dela, não é? Roberto, paralisado, não reagiu. A médica gritava ordens. Os enfermeiros corriam de um lado para o outro. E Ana, em um acesso de fúria, começou a sacudir Roberto, gritando: Fala a verdade! A Duda não é sua neta, não é? Ela é sua filha. Você é o pai dela, Roberto. É por isso que você nunca me deixou em paz. É por isso que você sumiu da minha vida. Porque a Duda é sua filha bastarda.
Um silêncio mortal tomou conta do quarto. A médica e os enfermeiros paralisaram, olhando para Ana e Roberto em choque. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. O mundo inteiro parecia girar em câmera lenta. Roberto finalmente ergueu o rosto. Os olhos cheios de lágrimas, mas também de uma frieza assustadora. Sim, ele sussurrou, a voz embargada. A Duda é minha filha, e eu faria qualquer coisa, para salvá-la. Naquele instante, a porta do quarto se abriu com estrondo. Uma figura vestida de preto, o rosto coberto por uma máscara, invadiu o quarto, apontando uma arma para Roberto. Você vai pagar pelo que fez. A figura mascarada rosnou, a voz distorcida por um modificador. Você matou minha irmã, e agora você vai morrer. Você vai pagar pelo que fez. A figura mascarada rosnou, a voz distorcida por um modificador. Você matou minha irmã, e agora você vai morrer. O cara de preto avançou, a arma em punho. Roberto, paralisado, nem esboçou reação. Ana gritou, tentando se jogar na frente dele, mas a médica segurou. A cena era de filme, de terror. De repente, Ricardo, mesmo com a dor lancinante, sentiu uma onda de adrenalina. Não podia deixar aquilo acontecer. Não ali, não daquele jeito. Era muita loucura numa noite só. Num impulso, ele se jogou da cama, tropeçando nos fios e nos aparelhos. A dor explodiu no corpo todo, mas ele ignorou. Precisava impedir aquele maluco. Para! Para com isso! Ricardo gritou, se arrastando na direção do cara de preto. O assassino mascarado hesitou por um segundo. A arma ainda apontada para Roberto. Ricardo aproveitou a brecha e se jogou em cima dele, derrubando os dois no chão. A luta foi feia, corpo a corpo, com socos e chutes. Ricardo, fraco e machucado, levava a pior. O cara de preto era forte e determinado. Mas a raiva e a vontade de proteger a família que acabara de descobrir davam a Ricardo uma força extra. Em um momento de sorte, Ricardo conseguiu desarmar o cara. A arma voou para longe, caindo no chão com um estrondo. Os dois continuaram a brigar, rolando pelo quarto. De repente, a máscara do assassino caiu. E o que Ricardo viu o fez gelar por dentro. Era a médica, a doutora. Cláudia, a mesma que estava cuidando de Duda e da Ana. A mesma que parecia tão preocupada e atenciosa. Você, Ricardo conseguiu balbuciar, incrédulo. A doutora Cláudia, o rosto transtornado, o olhar cheio de ódio, sorriu sarcasticamente. Surpreso, Ricardinho. Achou que eu era boazinha? Pois é, meu querido. Sua mãezinha destruiu a minha família. E agora você e esse crápula vão pagar. Ricardo não conseguia entender nada. A mãe dele? O que a mãe dele tinha a ver com aquilo? Minha mãe? Do que você está falando? A doutora Cláudia gargalhou, um som histérico e assustador. Sua mãezinha roubou meu pai. Ela destruiu o casamento dele, a minha família. Ele se matou por causa dela. E eu jurei vingança. A revelação atingiu Ricardo como um raio. A médica, a vingança, a mãe. Tudo se encaixava, mas de uma forma tão distorcida, tão cruel. Você tá maluca, minha mãe não fez nada disso. A doutora Cláudia ignorou Ricardo e se virou para Roberto. E você, seu verme? Você merece morrer. Você matou a minha irmã, a mãe do meu sobrinho. Ricardo arregalou os olhos. Espera, o que ela tinha dito? Sua irmã? Você tá dizendo que... A doutora Cláudia sorriu, um sorriso macabro. Sim, Ricardinho, a Ana é minha irmã. E a Duda é meu sobrinho. E você é meu meio-irmão bastardo. O silêncio tomou conta do quarto.
Ricardo, Ana, Roberto, todos estavam em choque. A verdade, finalmente, se revelava em toda a sua brutalidade. A doutora Cláudia, a médica, a vingadora, a irmã, a tia, a família toda interligada por segredos, mentiras e sangue. Mas a doutora Cláudia não tinha terminado. Ela pegou uma seringa do bolso, cheia de um líquido transparente. E agora, Ricardinho, ela disse, se aproximando de Duda, eu vou dar um fim nessa aberração. Uma vida doente não vale a pena ser vivida. Ricardo tentou se levantar, mas a dor era insuportável. Ele não podia deixar aquela louca machucar a Duda. De repente, Ana, com uma força que ninguém imaginava, se jogou na frente da Duda, protegendo a filha com o próprio corpo. A doutora Cláudia hesitou por um segundo, a seringa em punho. Mas o ódio era mais forte. Ela ergueu a seringa e a cravou, não em Duda, mas em si mesma. Um grito lancinante ecoou pelo quarto. A doutora Cláudia cambaleou para trás, o rosto contorcido em agonia. Ela caiu no chão, convulsionando, e então o silêncio. A doutora Cláudia estava morta. A seringa estava cheia de veneno. Naquele momento, o mundo de Ricardo desabou de vez. A família que ele acabara de encontrar, destruída por segredos, mentiras e vingança. Ainda havia a questão da doença da Duda e a compatibilidade. Mas no meio de tanto caos, de tanta dor, Ricardo mal conseguia pensar. Enquanto a polícia chegava e o hospital voltava ao seu ritmo frenético, Ricardo olhou para Ana, para Duda, para Roberto. 3 estranhos, unidos por laços de sangue e tragédia. E então, uma pergunta surgiu na mente de Ricardo. Uma pergunta que o atormentaria para sempre. Se a doutora Cláudia era irmã da Ana, e a mãe do Ricardo tinha se envolvido com o pai dela, isso significava que Duda não era sobrinha de Ricardo, era sua filha. Duda não era sobrinha de Ricardo. Era sua filha. A ficha caiu como um meteoro na cabeça dele. Tantas peças soltas, agora se encaixando num quebra-cabeça macabro. O silêncio no quarto era tão denso que dava para cortar com faca. Roberto, Ana, todos estáticos, processando a bomba. De repente, Duda acordou. Olhou em volta, confusa, assustada com tanta gente. Estendeu a mãozinha para o Ricardo. Tio, Rico. A voz fraquinha cortou o ar. Ricardo se aproximou, o coração apertado. Pegou a mãozinha dela. Pequena, quente, confiante. Filha. A palavra ecoava na mente dele. Oi, meu amor, ele conseguiu dizer. A voz embargada. Meu amor. Verdadeiro, puro, inexplicável. Mas a calmaria durou pouco. A porta do quarto se abriu de novo. Um policial entrou, o rosto sério. Senhor Albuquerque, ele disse, precisamos que o senhor venha conosco. Temos algumas perguntas. Ricardo assentiu, meio atordoado. Ia ser um longo interrogatório. Mas antes de sair, olhou para o Roberto. Você, Ricardo disse, a voz carregada de ódio. Você vai me contar tudo. Cada detalhe, cada mentira. Roberto abaixou a cabeça, derrotado. Sabia que não tinha mais para onde fugir. No corredor, outro policial esperava. Senhor Albuquerque, temos mais uma pessoa querendo falar com o senhor. Ricardo franziu a testa. Quem mais podia querer falar com ele, depois de tudo aquilo? O policial abriu a porta de um outro quarto. E lá estava ela, sua mãe, viva. Ricardo paralisou. Não podia ser.
Tinha visto o corpo, tinha chorado no enterro, tinha carregado o caixão. Era impossível. Mãe? Ele conseguiu sussurrar, as pernas bambas. Ela sorriu um sorriso fraco, cansado, mas inconfundível. O sorriso da mãe dele. Oi, meu filho, ela disse, a voz suave. Que bom te ver. Ricardo entrou no quarto, sem acreditar no que estava vendo. Era ela de carne e osso. Mas como? Mãe, o que está acontecendo? Eu te vi. Ela interrompeu, colocando o dedo nos lábios dele. Shh, ela fez. A história é longa, meu amor. E você não vai acreditar em nada do que eu tenho para te contar. Respirou fundo, juntando forças. Se prepare, Ricardo, porque a sua vida nunca mais será a mesma. E antes que pudesse dizer mais nada, um homem vestido de branco entrou no quarto, interrompendo a conversa. Com licença, ele disse, com um sorriso simpático. Preciso levar a paciente para alguns exames. O homem se aproximou da cama e injetou algo no braço da mãe de Ricardo. Quase instantaneamente, os olhos dela se fecharam e ela ficou completamente imóvel. Ricardo se assustou. O que você fez com ela? Que remédio? É esse? O homem de branco sorriu novamente, mas dessa vez o sorriso era frio e calculista. Não se preocupe, ele respondeu. É só um sedativo. Ela precisava descansar. Afinal, a verdade pode ser muito dolorosa. E então o homem se virou para Ricardo, e ele viu a mesma máscara que a doutora Cláudia usava. Surpresa, Ricardinho? Ele disse, com a voz distorcida pelo modificador. Achou que tinha se livrado de mim? Surpresa, Ricardinho? Achou que tinha se livrado de mim? O mundo girou. De novo, aquele cara vestido de médico com a máscara da doutora Cláudia era demais para processar. Quem é você? Ricardo. Perguntou, a voz tremendo. O falso médico gargalhou, um som que dava calafrios. Tirou a máscara, revelando um rosto familiar. Muito familiar. Era o Dr. Otávio, o advogado do tal Edgar Fontes. O cara que tinha aparecido do nada para contar a história do pai assassinado, da mãe boazinha. Eu te avisei, Ricardinho. A verdade pode ser dolorosa. Pegou outra seringa do bolso. Ricardo tentou se mexer, mas estava fraco demais. Essa aqui, Dr. Otávio disse, com um sorriso doentio. Vai te fazer dormir para sempre. Fechou os olhos, esperando o pior. Mas a picada não veio. Abriu os olhos de novo. O Dr. Otávio estava olhando para a porta, assustado. Alguém tinha entrado. Um homem, alto, forte, com um olhar que metia medo. Roberto Albuquerque. Mas não era o Roberto Albuquerque que Ricardo conhecia. Esse era diferente. Exalava poder. Perigo. O que você pensa que está fazendo, Otávio? Roberto rosnou. O Dr. Otávio tremeu da cabeça aos pés. Eu só estava cumprindo ordens, Sr. Albuquerque. Roberto riu, um som frio e cruel. Ordens? De quem? O Dr. Otávio hesitou. Do Sr. Edgar Fontes, Roberto gargalhou. Edgar Fontes? Aquele palhaço? Ele já era para estar morto há anos. Você acha mesmo que ele podia dar ordens para mim? Ricardo não estava entendendo nada. O que estava acontecendo? Roberto se aproximou do Dr. Otávio, o olhar fulminante. Eu vou te perguntar de novo, Otávio. De quem você estava recebendo ordens? O Dr. Otávio desabou. De você, Sr. Albuquerque. Você me disse para inventar essa história toda, para manipular o Ricardo, para afastar ele da Ana e da Duda. Ricardo sentiu o chão sumir de novo. Roberto, o cara que ele achava que era o assassino da mãe, o pai da Ana, o avô da Duda, estava por trás de tudo? Por quê? Ricardo conseguiu perguntar, a voz quase sumindo. Roberto se virou para ele, um sorriso cínico no rosto.
Por quê, Ricardinho? É tão simples. Poder, dinheiro, controle. Respirou fundo, como se fosse contar a maior piada do mundo. Sabe, essa história toda de que eu era um pobre coitado, envolvido em negócios sujos, era tudo mentira. Eu sou Roberto Albuquerque, sim, mas eu também sou Edgar Fontes. Eu criei essa identidade falsa para me proteger e para proteger meus negócios. Ricardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O cara tinha duas identidades? E ele tinha acreditado em tudo? E a Ana? E a Duda? Ricardo perguntou desesperado. Roberto deu de ombros. A Ana foi o acidente, uma aventura do passado que voltou para me assombrar. E a Duda, uma peça no meu jogo, uma forma de te manipular. Ricardo sentiu um ódio tão grande que mal conseguia respirar. O cara tinha usado a família dele, a filha dele, para conseguir o que queria? Você é um monstro, Ricardo rosnou. Roberto sorriu. Talvez, mas eu sou um monstro rico, Ricardinho. E você não é nada. Se aproximou de Ricardo, o olhar fixo nele. Mas não se preocupe, Roberto disse, a voz suave. Eu vou cuidar da Ana e da Duda. Elas estarão seguras, contanto que você fique longe. E então fez um sinal pro Dr. Otávio, que ainda tremia no canto do quarto. Leve-o, Roberto ordenou, e certifique-se de que ele não volte a incomodar. 2 seguranças grandalhões entraram no quarto e agarraram Ricardo. Ele tentou lutar, mas era inútil. Enquanto era arrastado para fora do quarto, Ricardo olhou para trás. Roberto estava parado lá, com um sorriso vitorioso no rosto. Naquele momento, Ricardo percebeu. Ele não só tinha perdido a família que tinha acabado de encontrar. Ele tinha perdido tudo. A vida, a fortuna, a esperança. E o pior de tudo, Roberto Albuquerque, o homem que tinha destruído a vida dele, estava prestes a sair impune. Enquanto era jogado dentro de um carro, Ricardo fez uma promessa, a si mesmo, aos fantasmas da mãe e doutora Cláudia. A Duda. Ele ia se vingar, custe o que custasse. Mas antes que o carro arrancasse, Ricardo viu algo que o fez gelar por dentro. No reflexo do vidro, atrás dele, no banco de trás, estava sua mãe, com os olhos abertos e um sorriso no rosto. E antes que o carro arrancasse, Ricardo viu algo que o fez gelar por dentro. No reflexo do vidro, atrás dele, no banco de trás, estava sua mãe, com os olhos abertos e um sorriso no rosto. O carro cantou. Pneu jogando Ricardo contra o banco. A cabeça latejava, mas a imagem da mãe, aquela imagem, não saía da cabeça. Viva? Como? Aquilo não podia ser real. Tinha que ser mais uma armação do Albuquerque, mais um truque sujo para deixar ele maluco de vez. O celular tocou, um toque irritante, no meio daquele caos. Era um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Alô? Ricardinho, sentiu minha falta? A voz era doce, melodiosa, a voz da mãe. Mãe, onde você tá? O que tá acontecendo? A garganta travada, quase não conseguia falar. Ela riu, um riso frio, sem vida. Calma, meu filho, tudo a seu tempo. Mas, já que você tá tão curioso, digamos que eu tenho uns planos para essa família toda. Uns planos bem explosivos. A ligação caiu. Explosivos? Que diabos ela estava tramando? Ricardo tentou ligar de volta, mas o número já não existia. Olhou em volta, desesperado. Para onde estavam levando ele? De repente o carro parou bruscamente. A porta abriu e 2 caras mascarados puxaram ele para fora. Jogaram ele num galpão abandonado, escuro e empoeirado. Amarraram ele numa cadeira, com correntes grossas. Onde eu tô? Quem são vocês? Tentou se soltar, mas era inútil.
Um dos caras riu. Relaxa, Ricardinho. Você vai descobrir tudo logo logo. As luzes se acenderam, revelando o interior do galpão. E lá estava ela, a mãe, de pé, com um sorriso maquiavélico no rosto. E ao lado dela, Roberto Albuquerque, de mãos dadas. Surpreso, meu filho? Ela perguntou, com um brilho nos olhos. Ricardo não conseguia acreditar no que estava vendo. A mãe e o Albuquerque juntos? Aquilo era surreal. Mãe, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Ela se aproximou, acariciando o rosto dele. Eu te amo, Ricardinho. Você sempre foi meu filho preferido. Mas às vezes, o amor não é suficiente. Do que você está falando? Ela suspirou. A verdade, meu filho, é que eu e o Roberto, a gente sempre foi um time, desde o começo. Albuquerque sorriu, abraçando a cintura dela. Nós somos almas gêmeas, Ricardinho. Ninguém nunca entendeu a gente como nós mesmos. Ricardo sentiu um nó na garganta. Aquilo era uma loucura. A vida dele virando de cabeça para baixo a cada minuto. Vocês estão juntos? Mas e o papai? E tudo que você me ensinou? Ela deu de ombros. Seu pai era só um idiota, um obstáculo no nosso caminho. E quanto aos meus ensinamentos, digamos que eu sempre fui uma boa atriz. Ricardo não conseguia processar nada. A mulher que ele idolatrava, a mãe que ele amava. Era uma mentira? Mas por quê? Por que me enganar a vida toda? Ela sorriu, um sorriso frio e calculista. Porque você, Ricardinho, era a chave para tudo. Você era a nossa garantia. Se algo desse errado, você herdaria tudo. E nós te controlaríamos pelas sombras. Ricardo sentiu um ódio tão grande que as correntes quase se romperam. Vocês são monstros, ele rosnou. Albuquerque riu. Monstros? Não, Ricardinho. Nós somos apenas ambiciosos. A mãe se aproximou de novo, o olhar fixo nele. Agora, meu filho, ela disse, a voz doce, é hora de você fazer sua parte. Assine esses papéis. Transfira toda a sua fortuna para o Roberto. Então, talvez a gente deixe você viver. Ela estendeu os papéis na frente dele, junto com uma caneta. Ricardo olhou para os dois. Para a mulher que ele chamava de mãe. Para o homem que tinha destruído a vida dele. E então, tomou uma decisão. Nunca, ele disse, com a voz firme. Eu prefiro morrer. A mãe suspirou. Que pena, Ricardinho. Eu realmente esperava que você fosse mais inteligente. Ela fez um sinal para Albuquerque, que se aproximou com uma seringa na mão. O que você vai fazer? Ricardo perguntou, o medo começando a tomar conta dele. Albuquerque sorriu. Nada demais, Ricardinho. Só um pequeno sono eterno. Mas antes que ele pudesse injetar a seringa, um estrondo ecoou pelo galpão. A porta se abriu com violência e Ana e Duda entraram correndo. Ricardo! Ana gritou. Albuquerque paralisou, surpreso. Como vocês chegaram aqui? Ana ignorou a pergunta e correu para Ricardo, tentando soltá-lo das correntes. Duda se agarrou às pernas dela, chorando. De repente a mãe de Ricardo sacou uma arma, apontou para Ana. Se você der mais um passo, ela disse, a voz fria, eu atiro. Ana paralisou, o medo estampado no rosto. Ricardo sentiu o sangue gelar. Não, mãe, não faça isso. Ah! Mãe ignorou o apelo dele e apertou o gatilho. Mas o tiro não acertou a Ana, acertou a Duda. Acertou a Duda. Tudo aconteceu em câmera lenta. O grito de Ana, o sangue jorrando, o corpinho de Duda caindo no chão. Ricardo sentiu o mundo parar. A raiva, o medo, a dor, tudo se misturou numa explosão de fúria. Não! Ele urrou, se debatendo nas correntes. Mas era tarde demais. Duda estava lá, caída, pálida.
Ana se jogou em cima dela, desesperada. A mãe de Ricardo sorriu. Um sorriso frio, sádico. Que cena linda, não é mesmo? Albuquerque olhou para a cena com indiferença, para ele. Duda era só uma peça descartada. Ricardo sentiu que ia explodir. Precisava fazer alguma coisa. Precisava impedir aqueles monstros. De repente, uma voz ecoou no galpão. Uma voz forte, imponente. Já chega! Todos olharam para a porta. E lá estava ele, Roberto Albuquerque. Mas não era o mesmo Roberto Albuquerque de antes. Não era o bandido, o manipulador, o cara frio e calculista. Era outro homem. Um homem furioso. O que você pensa que está fazendo? Ele gritou para a mãe de Ricardo. Ela deu de ombros. Estou apenas eliminando os problemas, meu querido. Roberto rangiu os dentes. Você passou dos limites. Isso não estava no plano. A mãe riu. Planos mudam, Roberto. E eu decidi que era hora de acabar com isso de uma vez por todas. Roberto olhou para Ricardo, para Ana, para Duda. E Ricardo viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Arrependimento. Eu sinto muito, a voz embargada. Eu nunca quis que isso acontecesse. De repente, ele sacou uma arma e apontou para a mãe de Ricardo. Roberto, o que você está fazendo? Ela perguntou, surpresa. Ele hesitou por um segundo, mas então apertou o gatilho. Um tiro. A mãe de Ricardo caiu no chão, morta. O silêncio tomou conta do galpão. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. Roberto deixou a arma cair no chão e então se ajoelhou ao lado de Duda. Me perdoa, ele sussurrou, acariciando o rosto dela. Me perdoa por tudo. Ana o empurrou para longe. Saia de perto dela. Você é um monstro. Roberto não reagiu. Ele sabia que merecia aquilo. E muito mais. Ricardo observava tudo atônito. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. A mãe morta, o Albuquerque arrependido, a Duda. A Duda sangrando. De repente, Roberto olhou para Ricardo. E Ricardo viu uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. Cuide dela, ele disse, a voz fraca. Cuide da minha neta. E então desmaiou. Ricardo se soltou das correntes. Correu para a Duda. Pegou ela nos braços. Ela estava fraca, quase sem vida. Aguenta, meu amor, ele disse, as lágrimas caindo no rosto dela. Eu vou te salvar. Mas de repente, Duda abriu os olhos e olhou para Ricardo. Papai? Ela sussurrou. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Papai? Mas então ele percebeu. A bala não tinha acertado a Duda, tinha acertado a Ana. Ana estava morta, e nos braços de Ricardo, Duda sorriu. Finalmente, ela disse, com uma voz rouca. Finalmente, livre. E então, fechou os olhos. Ricardo olhou para a menina em seus braços. A menina. Que ele achava que era sua filha. A menina que ele tinha tentado proteger. A menina que não era a Duda. A Duda verdadeira estava morta há muito tempo. Aquela menina era outra pessoa. E antes que Ricardo pudesse fazer qualquer coisa, a menina abriu os olhos de novo. E Ricardo viu que eles estavam completamente negros. Olá, papai, ela disse, com um sorriso diabólico. O jogo só está começando. Ricardo olhou para aquele ser nos seus braços, a máscara de Duda. Os olhos negros, puros demônios. A verdade era uma bomba atômica explodindo dentro da sua cabeça. Uma peça final que mudava tudo, transformando a tragédia num pesadelo ainda maior. Roberto, jogado num canto, gemeu. A polícia chegou, sirenes rasgando a noite. Mas Ricardo não conseguia se mexer, paralisado pelo horror.
Que é você? Ele sussurrou, a voz sumindo. A criatura sorriu, um sorriso que não era de criança, um sorriso que vinha do inferno. Seu karma, papai. Sua dívida. O resultado de todos os seus pecados. Os policiais entraram, armas em punho, mas pararam ao ver a cena. A carnificina, os corpos. Ricardo segurando aquela coisa. O que está acontecendo aqui? Um policial perguntou, a voz tremendo. A criatura nos braços de Ricardo gargalhou. O fim, meu caro. O fim de tudo. E então, Ricardo sentiu um poder, uma energia escura invadindo seu corpo. Ele gritou, mas o som foi abafado. Seus olhos começaram a escurecer também. A criatura olhou para os policiais. Vocês também fazem parte do plano, disse, com uma voz que não era nem de Duda, nem de Ricardo, mas algo muito pior. Os policiais recuaram, apavorados. Era como se o próprio mal tivesse se materializado ali. De repente, tudo ficou escuro. Dias depois, a notícia estampava os jornais. Massacre no galpão. Milionário e família encontrados mortos. Um horror sem precedentes. A polícia não conseguiu explicar o que aconteceu. Nenhuma pista, nenhum suspeito. Apenas corpos e o cheiro do mal. A história se tornou uma lenda, um conto de terror. Ninguém ousava mencionar o nome de Ricardo Albuquerque. O galpão foi demolido, o terreno amaldiçoado. Mas, em algum lugar, uma criança com olhos negros sorri. E o jogo continua. E agora a pergunta que não quer calar. Você acredita que essa história acabou? Você acha que o mal foi derrotado? Acha mesmo que essa criatura, seja lá o que for, desapareceu? Você precisa se inscrever agora, se você quer saber a verdade. Se você é um fã de verdade, este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar para o YouTube que essa história precisa ser contada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. O que aconteceu com Ricardo? O que era aquela criatura? O que vai acontecer agora? Apenas verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não perca as próximas histórias exclusivas. O mal está à espreita, e só você pode nos ajudar a combatê-lo. Compartilhe agora. Se inscreva já. O futuro dessa saga está em suas mãos.